perseguir, envergonhar, fazer ameaças de denegrir a imagem do outro é o seu principal objetivo. As suas preferências podem ser baseadas por raça, sexo ou cor, mas geralmente ele ataca a todos, independentemente da faixa etária. Ele é um assediador virtual e é sobre assédio virtual ou simplesmente cyberbullying que vamos falar nesta arena. Olá, seja bem-vindo! Pela internet nós podemos conhecer pessoas, fazer amizades, compartilhar ideias e modo de vida, mas podemos ainda ser vítimas ou praticantes de alguns tipos de violência. E nesta edição, como já bem disse no início do nosso programa, vamos destacar o cyberbullying ou simplesmente o assédio virtual. Hoje estaremos à conversa com o psicólogo Dr. Ashmo Changane, a quem desde já passo a saudar e agradecer por ter aceito o nosso convite. Estaremos também à conversa com o advogado Sérgio Quea. Temos também para a conversa o estilista moçambicano Nuno José, ou simplesmente Nuno JJ, como é conhecido, que já foi vítima de cyberbullying e vai nos contar a sua experiência e ainda dizer-nos como superou este momento em sua vida. De princípio, nós somos vítimas de bullying, sem nos já perceber primeiro que é bullying, porque muitas vezes primeiro temos que ter noção sobre o conceito de bullying para sabermos que estamos a sofrer um bullying. Então, o que acontece? Sempre fui vítima de perseguição, primeiro porque trabalho em uma área que, vamos lá, segundo a sociedade, é uma área exclusivamente para mulheres, que é a área de moda, não é? Então, vamos lá, as pessoas começam a ver um homem trabalhar numa área de moda, que é uma área feminina, não é? E começam a contorcer, não é? Começam a contorcer a informação, vamos assim dizer, não é? O bullying começa no momento, não é? Que as pessoas começam a atribuir-te fama. Não é? Porque eu acho que tudo começa na base da fama mesmo. Porque fama para mim não é algo que tu corres atrás, é algo que vem mesmo ao teu encontro. E no teu caso específico, como é que foi o bullying? Foi através das redes sociais? Foi através das redes sociais, principalmente, foi mesmo através das redes sociais. Como é que percebeu que estava a ser perseguido ou que o bullying já era um problema? No momento que eu vi que as pessoas iam partilhando, não é, sobre informações sobre mim, porque eu fui vendo que as pessoas sabem mais do que eu mesmo acho que sei sobre mim. Criaram Sim. até contas falsas? Sim, criavam contas falsas, criavam notícias, não é, sobre ao meu respeito, e eu só tomei um choque, porque eu fui vendo, olha, estou a sofrer uma perseguição de pessoas que eu nem conheço, nunca vi, por acaso, porque a internet tem muito disso, são pessoas virtuais que tu nunca viste, e as pessoas vão criando informações, tudo em prol de denegrir a tua imagem. Sim, porque as pessoas são muito sedentas de informação e principalmente agora estamos numa época que as pessoas estão muito concentradas nas redes sociais, então eles ficam a inventar histórias, inventam, vamos lá, notícias, tudo o que tem a ver sobre as pessoas, não é? Que tem se calhar um pouco mais de, vamos lá, podemos dizer que são pessoas um pouco mais conhecidas, não é? Então foi mais ou menos isso. E qual foi a tua reação face isso? Olha, de princípio, eu acredito que eu teria entrado talvez em depressão, não é? Porque foi a primeira vez a me dar com uma situação do gênero. Mas pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que sempre soube rebater, não é, as críticas, porque eu aprendi uma coisa com a minha mãe dizia que se tu vais cair tens que ser que nem gato, tens que cair em pé. Sim, então sempre fui muito por isso. Então as pessoas tentavam se entreter comigo, não é? Que era mesmo essa perseguição de tentar denegrir a imagem. E eu fazia bullying, se calhar, posso assim dizer, de mim mesmo. Eu também ria de mim. Então, essa foi uma forma, se calhar, de despistar as pessoas, com que as pessoas não vissem que não, isto aqui, se ele até ri dele mesmo, então, se calhar, isso já está a perder a graça. Isso já está a perder a graça. Então, acho que foi basicamente isso. Não denunciaste? Olha, só agora, recentemente, que eu soube que isso é crime, porque nós não sabemos a quem recorrer, não é? Aonde podemos ir queixar ou uma coisa assim. E estamos num país que, se tu vais, como o doutor estava aqui a falar, tu podes ir para a esquadra, não é? Porque eu soube que agora não podemos fazer essa questão na esquadra. Tu vais para a esquadra, tu vais sofrer mais bullying ainda, não é? Dos próprios policiais. Então, eu acho que nós não sabemos onde queixar, não é? Nem sabemos que era um crime. Nós levamos mesmo na desportiva, ficamos naquela... Pronto, se isso está a acontecer comigo hoje, acho que pode acontecer com qualquer um amanhã. Então, é só uma vez, talvez hoje estão entretidos comigo, amanhã vão estar entretidos com a Regina e por aí em diante. Doutor, acaba de dizer, nós não sabemos onde queixar. Onde devemos queixar exatamente? Bem, primeiro deixa esclarecer um pouco
o que significa o bullying. Porque o bullying não é uma simples perseguição. Vamos dar um exemplo que eu persigo-te hoje, né? digo alguma coisa sobre si e não volto mais a fazer. Para que seja qualificado como bullying, é necessário que seja uma perseguição sistemática. Ou seja, é necessário que tenha ali o elemento de continuidade. Isto mesmo, o elemento de recorrência. Bem, o bullying em si, o termo bullying não está previsto no Código Penal, como fosse um crime. Mas é importante perceber que o bullying é uma caixa. Dentro do bullying tem lá os vários crimes. Se nós sairmos da arena virtual, o bullying começou como uma agressão física, primeiro. Começa como uma agressão física. Quando nós falamos de ciberbullying, estamos a dizer que é uma perseguição virtual. E esta perseguição virtual compõe a pessoa, né? O ofendido, sente a sua imagem denigrida. Então, este é um crime contra a honra da pessoa. Sente injuriada. Este é um crime também contra a honra das pessoas. Então, dentro do bullying, temos esses vários crimes que nós temos esse termo estrangeiro que usamos dizendo que é o bullying. Para que a pessoa, o ofendido, dê o andamento a esses crimes de ofensas, é importante que ele participe. Por quê? Porque o Ministério Público, mesmo tendo conhecimento, ele não vai agir de forma oficiosa. Por quê? Porque esses crimes são crimes particulares, em que o próprio ofendido deve participar à polícia e a polícia é obrigada, por lei, a fazer chegar essa informação ao Ministério Público. E há um pequeno detalhe. É importante que o ofendido acompanhe a instrução do processo, sobre a pena do próprio processo ficar arquivado. Se a pessoa, por exemplo, onde a pessoa mora não tenha uma esquadra, pode participar deste crime na Cernic e a Cernic também tem um dever legal de fazer chegar ao Ministério Público. E sobre, doutor, agora estaremos consigo, doutor Asmo, sobre os passos psicológicos que a pessoa pode ou deve dar. Já acompanhamos aqui os passos legais e agora os passos psicológicos. Qual é o acompanhamento psicológico que se dá à pessoa vítima de cyberbullying? Bom, primeiro quero felicitar vocês pelo programa. De fato, como dizia o colega, é um tema atual, mas é um tema antigo. Porque o bullying acompanha a humanidade. E gostei daquela sua intervenção quando falava de assédio. Portanto, é uma forma de assédio psicológico que é usado a partir, portanto, das redes sociais, da internet. E também felicitar o Nuno, primeiro, pela coragem de hoje estar aqui a ser representante, que aliás todos nós já fomos vítimas de bullying, e ele aceitar dar a sua imagem para falar do assunto por ter sido vítima. E mais, outros aspectos que ele referiu, que ele não conseguiu fazer o que a maioria dos que sofrem bullying fazem, que o impacto psicológico os impeça de fazer a sua vida normal. Ansiedade, depressão, que são coisas típicas. Ele disse à mãe, já o tinha dito desde a infância, quando tiver que cair, caia em pé. Ou seja, não caia deitado no chão, porque aqueles que te abusam ainda podem te pisar e te cuspir. Mas se tu caíres em pé, é uma demonstração de força, de energia. Já é um passo, como ele disse, até eu rio de mim. Se eu sozinho me rio das minhas coisas, o que é que você vai fazer mais? Já perde graça, porque uma das coisas que naquela classificação que deram, não só pretende humilhar, mas ridicularizar alguém. Colocá-lo sempre nesta... É como se estivesse no palco, a ser objeto de vexame, de humilhação, de insulto. E os outros vão aplaudindo. E também o fato de ter dito que não sabia que isso era um crime, porque de fato crime eletrônico passou a integrar agora no nosso Código Penal. Antes não tínhamos, porque ainda não era uma realidade no nosso país. Portanto, como deve perceber, isto impacta na vida de cada um de nós.
há momentos em que você também pode entrar na brincadeira, mas o fato de ser uma coisa repetida, persistente, se for um dia só, passou, ok, você supera. Mas se todos os dias, cada vez que você entra na sala de aulas, falam de ti. Você se fala, vão se rir. Se cala, também vão se rir. Quer dizer, por tudo mais alguma coisa, há sempre um motivo. E na internet, infelizmente, uma das coisas que disse o Nuno é que o anonimato é a pior desgraça que você tem exatamente na internet. Enquanto na sala de aulas você conhece quem é que faz, já na internet não. As pessoas se escondem, abrem contas falsas e nunca se apresentam. Seria a postura do assediado? Em princípio, o dia que reconhecer, só queria fazer uma outra ponte, já estamos a falar de bullying na sala de aulas. Quando este vítima aproxima o professor, quantas vezes os professores não são também aqueles que repetem? Cada vez que a criança vai para lá, professor, então, você é homem ou não é homem? Goza também. Então, esse apoio que devia ter do professor, que é uma autoridade, a primeira autoridade na sala de aulas, não faz o seu papel. Há uma coisa que também temos aqui, que nós chamamos de insegurança percebida. Ou seja, se lá em casa, quando eu falo com os meus pais não me apoiam, então começo a pensar, quem mais vai me dar apoio se os meus próprios pais não o fazem? Quem vai para a esquadra vai dar uma queixa? Nós temos aquela coisa sempre de que a instituição, a esquadra, não leva as coisas a sério. Pode, eventualmente, até, se você meteu queixa, ser o próprio polícia a dizer quem veio trazer a queixa é o fulano tal. E depois o que é que vai acontecer? Portanto, esse é um sentimento que temos a maioria. Em relação à psicologia, também deveria acontecer, assumindo que está a passar por uma situação desagradável, que lhe cria desconforto e até afeta a sua saúde mental, deveria naturalmente procurar ajuda psicológica. Mas aí está o problema. A cultura de procurar o psicólogo ainda está muito longe na nossa realidade. São poucos que tomam a decisão de ir procurar, portanto, o psicólogo. Isso, a outra coisa que nós fazemos é pensar que o tempo é tão milagroso, é cura de tudo. Vamos deixar que o tempo vai ser encarregado de tudo isso ali. Isso, infelizmente, não. Há pessoas que sofrem bullying ou sofreram bullying na infância, já nas outras etapas da sua vida, o impacto volta-lhe a perseguir. É como se fosse um trauma na infância que, não tendo sido superado, sempre que encontra uma dificuldade, aquele trauma junta-se a essa dificuldade. Portanto, o ideal seria, de fato, percebendo que não está bem, que isso acaba colocando desafios na sua vida, o rendimento acadêmico não flui. Por exemplo, ele que está nesse mundo da moda, se ele tivesse ficado, ou se tivesse entregue à causa dos assediadores, provavelmente a inspiração dele na moda ficaria comprometida. Poderia produzir peças que, quando avaliadas com as anteriores, iam dizer, não, esta não é a cara do Nuno. O que é que deve estar a acontecer com o Nuno? Perderia, portanto, haveria de pensar, bom, deixa sair deste mundo, porque o que estão a fazer é porque eu sou na moda. Então deixa jogar futebol. Como se fosse a solução. Portanto, são situações dessas que é preciso às vezes ter em conta. Então, em sede, quando tiver tomado decisão para ir ao psicólogo, o psicólogo vai fazer uma avaliação psicológica. Perceber exatamente qual é o impacto, se é ansiedade, se é depressão, a que nível está dessa sua depressão. Pode ser o próprio psicólogo, dependendo do nível, fazer a intervenção, a ajuda e a terapia necessária, mas se o nível é mais elevado, vamos pedir a cooperação com o psiquiatra. Porque o psiquiatra é aquele médico que tem a especialidade de tratar também desses assuntos, que usa a medicação. Porque há níveis de depressão que, de fato, ou de ansiedade que precisa da medicação. Portanto, esta deve partir primeiro da iniciativa, como dizia o colega. A iniciativa tem que ser da própria vítima, ir procurar meter queixa e depois, aí está uma das coisas que diz, perseguir a instrução da sua causa. Porque se você deixou a queixa e foi embora, aqueles também vão arquivar e depois você fica à espera que as coisas aconteçam e todos os dias você vai sofrendo.
Pensou em deixar a moda de lado? Olha, em algum momento cheguei a pensar sim, porque tu começas a pensar, não, se calhar eu estou a sofrer essa perseguição exclusivamente por causa disso. E para dizer que tu achaste que a tua forma de vestir, de se apresentar como estilista é o que estava por detrás? Sim, é o que estava por detrás disso. Então cheguei a pensar, sim, se calhar se eu trocasse de área, não é? E se eu ficasse talvez no anonimato, porque uma coisa é certa, as pessoas vão criando a tua fama, esta mesma rede social, estas mesmas pessoas virtuais, elas mesmas criam a tua fama, te colocam no pódio para te poderem te tripudiar. Sim, elas mesmas pessoas que te colocam lá em cima são as mesmas que depois te apedrejam. Então, cabe a si, não é? Decidir se consegues te manter firme, sozinho, equilibrado, ou se eles vão conseguir, de facto, zombar de ti. Então. E a tua família? Falou aqui da tua mãe, contou a ela sobre o que estava a se passar, teve apoio por lado dela ou recorreu mesmo a um profissional, a um psicólogo profissional para tal? Olha, nós cá, eu vou se calhar falar particularmente de Moçambique, nós não temos muita cultura de procurar psicólogos, sim, como estava a dizer, está mesmo correto, não temos muito essa cultura de procurar psicólogos. Então como superou? Olha, a superação eu sempre fui uma pessoa, se calhar, assim, posso dizer, talvez alegre, ou eu posso, se calhar, não é, vou falar de um tempo, se calhar, que eu sofri principalmente essa particularidade. Eu me isolava primeiro, não era uma pessoa muito aberta, eu podia até, se calhar, sorrir na escola, porque as pessoas tripudiavam de mim, eu tinha que sorrir, tinha que rebater de frente, não é? Se eles riam de mim, eu também ria, normalmente, de mim mesmo. Mas em casa já era uma pessoa mais fechada, não é? Já era uma pessoa mais fechada. Quem me vê hoje não sabe, mas eu consigo dizer que eu como me conheço, sou uma pessoa muito tímida. Eu não consigo ficar diante de câmeras, de pessoas. Mas aquele Nuno porque eu tive que ter que criar uma personagem, que é o Nuno JJ, eu tive que criar para eu poder aguentar. Sim, então o Nuno JJ é a pessoa mais forte que eu, Nuno, como pessoa. Porque eu sou uma pessoa um pouco mais tímida e o Nuno JJ é uma pessoa que já consegue rebater de frente e manter-se com a postura, não é? De que não, se tu vens de frente, eu também vou de frente. Então, nessa altura eu cheguei a ficar um pouco mais fechado. Se calhar, usava, eu gostava mais de desenhar, eu só ficava a desenhava. Era aquele momento que, se calhar, eu acabava exprimindo, não, os meus pensamentos. Porque tu ficas sem saber se tu podes compartilhar com alguém, se tu terás um apoio, não é, da família ou por aí em diante, não. E eu tenho, em particular... Tem aquele medo de sentiu aquele medo de também, de contar a alguém e essa pessoa também praticar o bullying exato, consigo. isso mesmo. Então, já era o mal que eu já trazia ele da escola, porque eu já sabia, olha, tu vai para a escola, meu Deus, vai ser o tormento. Mas pronto, tem que ir para a escola. Então eu ia e tu chegas no momento que tu já queres ir para casa. Tu já não queres ficar naquele clima, sim, porque sim, você já não se sentia à vontade. Vamos lá, nossas turmas daqui normalmente tem 50 alunos e por aí. E tu, se calhar, só tinhas um amigo, todo mundo só estava ali para te tripudiar de ti. Então tu acabavas rindo para tu poderes conquistar um maior público e seres amigo deles também para poderes se enturmar. Tu tinhas que se deixar levar. Então, foi nessa fase que eu acabei me fechando. Eu só preferia desenhar, ficava mais em casa, desenhava. Chegou a se sentir deprimido? Eu acho que cheguei a ficar maluco. Porque eu recordo, muitas das vezes, eu começava a falar sozinho. Eu falava sozinho, eu falava com os desenhos, eu conversava com os desenhos, eu desenhava, eu falava com os papéis. Então, eu recordo que meus irmãos e minha mãe às vezes me encontravam a falar sozinho e perguntavam, está a falar com quem? Eu dizia, não, estou aqui a falar com... Sim, a pensar alto. Então, aquilo é uma coisa que eu acho que até levei essa coisa até para hoje, mas aquilo foi uma coisa que começou justamente naquele momento. Porque até hoje eu só consigo dizer que eu sou uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque eu estou diante de um problema e eu posso pegar papéis. Coloco papéis, começo a desenhar, começo a falar sozinho, começo a dizer, não. Então se eu for fazer isto, virou isso, sim. Então eu consigo resolver parte dos meus problemas, muitos dos meus problemas eu consigo resolver tudo, problemas mais frios, sozinho, sem precisar de auxílio, se calhar, porque eu consegui criar um escudo em mim mesmo, não é para eu poder me proteger do mundo. Eu costumo dizer isso, que eu criei um escudo para me proteger do mundo. Então, eu sozinho consigo resolver todos os problemas, sem ter que recorrer, se calhar, a uma ajuda ou, se calhar, a um conselho, não é? Então, porque as pessoas acabam vindo até mim até dizem, não, tu sempre consegues resolver tuas coisas, então por que tu não me ajudas também? Então, acaba sendo o Nuno, se calhar, conselheiro, porque Nuno sabe, se calhar, ajudar os outros, o próximo, não é? Mas não porque eu me formei nisso, então, mas porque a vida acabou me ensinando. Vamos agora à avaliação. Doutor, sobre o que Nuno estava aqui a dizer, 2 pontos meio que soltos surgiram. Primeiro, a questão das consequências. Nós sabemos que o bullying tradicional, vamos assim dizer, o que acontece no ambiente físico,
tem as suas consequências. E quais seriam as consequências, se calhar, as mais graves do bullying virtual? Porque, como já dissemos, não sabemos quem é o nosso acusador, porque a internet permite que se criem perfis falsos, com dados também falsos. E outro ponto é a questão do papel dos pais. O doutor esteve aqui bem a explanar acerca do papel dos professores como educadores. E qual seria o papel dos pais como pessoas que deviam dar apoio psicológico às vítimas do cyberbullying? Podíamos poupar um pouco. São várias perguntas ao mesmo tempo. Vamos em parte. Das consequências. Exatamente. As consequências são as mesmas. Com o agravante de que, como acontece com esta Covid, desde sempre estávamos a lutar com um inimigo desconhecido. E continuamos a ter esta consequência da Covid, que não sabemos exatamente que vírus é este. Também acontece, infelizmente, como ele dizia, o anonimato é a pior coisa que pode acontecer. Enquanto no ambiente físico você sabe quem é o perpetrador, conhece exatamente os amigos daquele, já dá para você avaliar. Mas no caso da internet, portanto, não é. A ansiedade é a mesma que sofre, a depressão também. Há também, para além daquela ansiedade geral, existe a ansiedade social, o medo de sair para a rua. Porque a partir do momento que a imagem dele foi sendo denigrida, e sabendo que a internet qualquer um acede, se vive num prédio, tem certeza absoluta que todos os prédios sabem. Sentar no muro da casa, toda a gente que passa olha para ti, é o tal Nuno, aquele da imagem. Portanto, é uma sucessão de sofrimento, gestão e depois repetição. Portanto, é algo que... E depois há tal coisa de, para além de ser só aqui neste prédio, é todo Moçambique, é todo o mundo. E Nuno foi conhecido em todo o mundo por causa da moda. Então, também esse mesmo Nuno está a ser conhecido por causa desse vexame que essas pessoas estão a dar. E como dizia, por causa da fama, aquela coisa de inveja que nós temos com os outros, provavelmente os seus colegas aqui te invejam de estar hoje a apresentar esse programa. Não. Então, depois quando sairmos daqui, alguém pode chamar aquela aí, não pensa que é aquilo, aquela é ABC. E eu vou sair daqui com uma imagem diferente daquela que você mostrou. Portanto, esta é a tendência. O impacto psicológico é exatamente o mesmo, mas o sofrimento é tão forte. Mas, coisas que Nuno disse. Primeiro, o papel da mãe. Uma das coisas que se recomenda, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, é a formação de habilidades sociais para a vida. Porque a vida nos mostra bons momentos, mas também menos bons. Então, eu, antes de sair da minha casa, devo ter ferramentas para enfrentar os grandes desafios que o mundo nos coloca. Porque enquanto eu estou em casa, já enfrento os problemas da minha casa. Mas quando eu vou à creche, vou à escola e vou à rua, há muita coisa que coloco. Então, a família devia preparar, municiar a criança, porque lá fora você pode encontrar isto. O que você deve fazer em relação a isso? Quando ela disse, caia em pé, formou nele essas habilidades para hoje lutar. A outra coisa é o que nós falamos sempre da resiliência. Nuno hoje sabe estar em frente, é porque de fato tem os chamados fatores individuais protetores e fatores familiares protetores, que tornam a resiliência dele o suficiente para saber lidar com essa realidade. Ele admite que passou por tudo isso, sofreu, que até chegou a ficar maluco, como ele dizia. O fato de estar a falar sozinho, está a ver essa coisa, fiquei maluco porque estou a falar sozinho. Todos que falam sozinho é porque são malucos. Mas é exatamente o impacto desse sofrimento que ele teve. Resultado, no lugar de se entregar, ficar chorando, senão hoje estaria com lenços aqui a molhar choros, porque às vezes um dia pode aparecer aqui um convidado que há de estar aqui a chorar de todas as coisas, mas não está a apresentar uma outra imagem. Infelizmente, está dando uma lição de vida a todos aqueles que estão a ver esse programa. O que é que efetivamente deve-se fazer nesse tipo de situações? Portanto, ele tem, a autoestima dele está muito elevada, o que é muito bom, porque a autoestima é a nossa imunidade psicológica. Se a autoestima dele tivesse ficado beliscada, afundada, a depressão ia
e ele ficaria arrumado, abandonaria tudo. Veja que ele disse, por causa desse, naquele momento, ele só desenhava e não saía do desenho para outra fase. Ele conversava com os desenhos. Era exatamente ali onde ele afogava todas as mágoas, todos os sofrimentos. Só que fez isso de forma positiva, porque desenhava. Porque podia ter deixado de fazer o desenho, podia ter deixado de fazer as outras coisas. E, infelizmente, para algumas situações, aparece a ideação suicida. Pensamentos de que eu já não valho nada. O melhor é eu sair deste mundo, porque eu sou uma carga. Essa gente às vezes tem razão. Outra coisa é essa. Você sentir-se culpado de tudo o que aconteceu. Eu só fui culpado porque escolhi a moda, fui culpado porque eu sou alto, fui culpado porque não sei o quê. Malditos são os meus pais que me trouxeram neste mundo com essas deficiências todas. Então eu que sou o culpado. Logo, vale a pena eu ir-me embora. E se não tiver apoio nesse momento, a ideação suicida vai estar ali. O papel dos pais é exatamente esse. Muitas vezes os pais têm dificuldade de aceitar que o seu filho está a passar por sofrimento. O escutar uma criança, sempre que uma criança chega e está a sofrer bullying na escola, chega em casa, quer contar o que foi, o pai sempre espera lá na sua ver telejornal. Deixa acabar o futebol. Por que não falamos isso no sábado? O sábado tem deposição de flores, tem casamento da tia, tem não sei o que. E nunca damos tempo. Escutar os filhos, por mais que sejam coisas absurdas, é bom você ficar atento e escutar. Há muita coisa que os nossos filhos vão nos ensinar. Quando você não se der tempo de escutar o seu filho, há de ver coisas piores. Ele vai querer mudar de escola. Imagine que uma criança de 10 anos, 12, 13 anos, volta a urinar na cama à noite. Assusta qualquer um. Não é idade para acontecer isso. É porque perdeu a oportunidade de você ter escutado quando a coisa aconteceu e depois aí está. Portanto, o papel dos pais é fundamental. Pois é. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Erasmo. Estamos caminhando para o fim do nosso programa, mas antes, uma questão pertinente ao nosso advogado que vai poder nos esclarecer. Em termos legais, como já dissemos que, já disse, né, que o cyberbullying é crime no nosso país, mas em termos legais de proteção ao indivíduo vítima, aos indivíduos que são vítimas, né, do cyberbullying, como é que estamos no nosso país? O cyberbullying torna-se crime pelos fatos contidos nele, por causa da ofensa à honra, à integridade e à imagem da pessoa. Esses elementos que nós encontramos no cyberbullying são qualificados como crime. Imaginemos se o Nuno quer dar uma queixa, dizer, olha, eu sofri de cyberbullying. A polícia não vai entender, o Ministério Público não vai entender. Mas se o Nuno dizer, olha, eu sofri uma ofensa à minha honra, à minha integridade física, à minha imagem, logo o Ministério Público, a polícia, a Cernic vai entender que trata-se de ofensa à personalidade da própria pessoa. Esses fatos são qualificados como crime. O cyberbullying é um modo de execução de um crime, porque nós tínhamos o bullying, que era a ofensa direta ou física. E do cyberbullying estamos a dizer que essas ofensas saíram do mundo físico para o mundo virtual. Logo, em Moçambique, nós teremos uma pequena dificuldade de instruir esses crimes. Por quê? Primeiro, temos a questão de anonimato do próprio agressor, da pessoa que está contra uma determinada imagem, neste caso, a título de exemplo, o Bruno. E a polícia, o Ministério Público, nós não temos instrumentos suficientes para poder chegar até os agressores. O nosso sistema judiciário, o nosso sistema da administração da justiça tem dificuldades. Dificuldade, primeiro, por causa da formação dos próprios agentes que vão instruir. Segundo, dificuldade por causa dos materiais, ou seja, domínio do meio informático para chegar até os agressores. Em termos legislativos, nós temos primeiro o princípio da igualdade. Todos nós somos iguais perante a lei. Estabelece o artigo 41 da Constituição da República de Moçambique e o artigo 30, o princípio da igualdade. Se verificares ou prestares atenção,
vamos notar que o bullying, o cyberbullying, surge por causa da inaceitação das diferenças. Por exemplo, quando o Bruno, é Nuno começou o programa, ele explicou que ele gosta da moda, mas em Moçambique não é muito aceitável o homem estar na área da moda. Então, nota-se uma pequena diferença. Certos grupos de pessoas, a nossa sociedade, não aceita isto. Então, a causa do bullying é não aceitar as diferenças das pessoas, as características particulares que cada pessoa tem. Temos a questão da Constituição da República de Moçambique, que versa sobre os direitos fundamentais da pessoa ou do cidadão. Temos o Código Penal também, que pune essas práticas. Estamos a falar de agressão física, que em termos legais estamos diante de uma ofensa corporal. Estamos a falar de injúria, que é um tipo legal de crime. Estamos a falar dos outros crimes relacionados à própria imagem da pessoa. Eu aconselho particularmente, quando alguém sofrer dessas situações, que aproxime-se ao IPAS. Temos o IPAS, o Instituto de Assistências Jurídicas e Patrocínio Judiciário, ou aproxime-se ao IAS, que está mesmo aqui na Avenida Vladimir Lenin, ao lado, trabalha mesmo em coordenação com a Ordem dos Advogados. Aconselho por quê? Porque lá tem profissionais que entendem da matéria para poder instruir, fazer chegar esta informação até o Ministério Público. Porque se Nuno, isso está certo? Nuno, quiser acompanhar, dar a queixa, depois de acompanhar a instrução do processo, terá uma pequena dificuldade. Porque ele deve se constituir assistente, ou seja, assistir o processo. E a lei estabelece que os assistentes devem ser representados por um advogado. Então, é importante, se não tiver condições de constituir um advogado com mandatário judicial, aproxime-se ao Instituto, ao IPAS e ao IAS. Oficiosamente serão nomeados advogados para poder acompanhar este processo. Sim, claro. Sim. Mas temos uma pequena diferença aqui. Eu aconselhei o IPAS e o IAS por quê? Porque quando esses fatos chegam à polícia, a própria polícia tem dificuldade de colocar nos autos de qual crime trata-se. Por quê? Porque nós estamos habituados, a própria polícia e a CERNIC está mais habituada, ou seja, lidar mais com crimes. Estamos a falar de ofensas corporais fisicamente, estamos a falar de agressões, estamos a falar de homicídios. Então, é matéria recorrente, tanto no Ministério Público como na polícia. Então, sendo essas matérias que eles não têm muita experiência, é importante aproximar-se a um técnico jurídico ou a um advogado para dar acompanhamento até que o arguido, ou seja, o agressor seja descoberto. Nós teremos uma pequena particularidade aqui. Esses processos podem levar um tempo, por causa da questão que o doutor avançou, o anonimato. Se o ofendido tiver a oportunidade de fazer screenshot de todas as informações que ele tem para ajudar o Ministério Público também a produzir a prova. Se sofres de uma situação dessa, é importante também que facilites na produção de prova. Alguém denegriu a sua imagem, faça um screenshot daquela informação. Se consegues identificar a pessoa, ajude a polícia, ajude o Ministério Público a dizer, olha, eu desconfio que é a pessoa X, porque ela sempre fez isso, em caso de conseguires identificar. Se não consegues identificar, faça um screenshot. Aberto a instrução do processo, porque um dos fins da instrução do processo é descobrir quem é o infrator e qual é o crime que foi praticado. Então, eu aconselho a todos a usar esses procedimentos para que haja punição desses malfeitores. Obrigado. Certo. E somando todos os fatores que disse antes, como a questão do princípio de igualdade, o crime à honra e da pessoa, qual é a sanção que se aplicaria ao agressor ou ao assediador virtual? Bem,
Depois de verificar esses crimes, temos a pena de 1 ano. Primeiro temos as penas correcionais que o Código Penal o Código de Processo Penal fazia menção, o Código de Processo Penal anterior. A pessoa pode ser punida de 3 meses a 6 ou de 3 meses a 1 ano, dependendo da gravidade. Por quê? Porque nesses crimes podemos verificar que é uma continuidade. Então, se a pessoa está perseguida durante 2 meses, 3 meses, esta é uma situação agravante. A pessoa pode ser punida até 2 anos de prisão ou mais, dependendo de cada elemento que é trazido nos autos. Muito obrigada. Pois bem, no mundo em que as novas tecnologias vão crescendo a cada dia que passa, surge a necessidade de reforçar a educação baseada na família, que molde sobretudo as novas gerações para boas práticas virtuais. E é assim que o nosso Arena termina nesta edição. Nós nos despedimos com promessa de voltar em breve.